Olá, bem-vindos ao canal Pensar Não Dói. Para uma coisa ser culturalmente aceita por uma sociedade, obviamente ela tem que ter sido inventada por alguém, mas ela tem que ter uma finalidade. Ao longo da história, muita gente sempre achou que para um produto cultural ser aceito pela sociedade, ele tinha que mostrar simplesmente eficácia. Mas é um pouco além disso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se fala muito da invenção da roda. Nós sabemos, por exemplo, que no México pré-colombiano eles tinham criado para suas crianças brinquedos com roda. Daí a gente pensa, puxa, vocês criaram brinquedo por roda, por que eles não criaram carros com rodas para facilitar o transporte? Esse seria o pensamento lógico. Só que os astecas, na Mesoamérica, não existiam animais de tração, como vacas ou cavalos, antes da chegada dos espanhóis. Então, não fazia muito sentido criar uma carroça com rodas para as pessoas puxarem. Seria mais prático continuar levando esses produtos deles no corpo humano. Mas, além disso, tem uma outra história muito curiosa para ver como, na verdade, o fator que influencia para que um produto seja aceito ou não numa sociedade é o fator econômico. Muitos dos grandes inventos da humanidade surgiram em momentos que não tinha ou tecnologia suficiente para ser produzido naquele período, ou a sociedade da época onde surgiu não era uma sociedade que estava disposta a fazer mudanças para poder, então, absorver esse produto. Os livros aqui atrás de mim, e provavelmente a maioria dos documentos impressos que vocês já leram, foram todos digitados nesse teclado aqui, QWERTY, que tem esse nome exatamente por causa das 6 letras iniciais aqui de cima que formam essa palavra. Esse teclado, pessoal, por incrível que pareça, ele foi inventado em 1873 e ele tem uma questão interessante envolvendo ele. Esse teclado foi criado exatamente para que se digitasse devagar. Vocês podem ver que muitas das letras que nós mais usamos, elas são distribuídas de uma forma disforme e muitas que a gente mais utiliza estão do lado da mão esquerda do teclado, obrigando a maioria das pessoas que é destra a usar a mão que tem maior dificuldade, fazendo a digitação ficar mais lenta. Bom, mas por que se criaria um teclado exatamente para que se tivesse uma digitação mais lenta? Porque as máquinas, em 1873, as primeiras máquinas de escrever, elas emperravam muito. Então, se tivessem teclas que fossem subjacentes ou sequenciais, travaria a escrita. Então, se fez um pedido, né, para que o desenvolvimento dessas teclas tornasse a digitação mais lenta. Mas vejam vocês, com o passar do tempo, foi criado então soluções para não emperrarem mais essas máquinas. Em 1932 se fez um experimento com um novo tipo de teclado muito mais prático. Para quê? Para digitar mais rápido. Com esse teclado novo, se provou que se conseguiria digitar qualquer texto com o dobro da velocidade e com 95% menos esforço. Só que nós usamos o QWERTY até hoje por quê? Porque muitos milhões já tinham sido investidos em tecnologia, em cursos de datilografia, em formação de professores. Então vejam vocês, para um produto se tornar cultural, precisa sempre que haja um interesse de valor. A gente pode falar valor comercial, mas geralmente é algo que envolve exatamente essa questão ao longo da história. Valeu a dica!